O capítulo se inicia com vários Globins lutando entre si para decidirem quem será o novo líder. Logo somos apresentados a um protagonista raquítico, com uma grande dificuldade de se locomover, e parecendo que está nas últimas. Ele corre até uma sala onde vê uma cremosa a ponto de ser violada. Ela clama por ajuda ao prota que de imediato pede para os outros Globins deixá-la ir. Eles ameaçam o prota, dizendo que ele é estranho, e que se ele tentar tirar a presa deles, ele morrerá. Assim eles partem para cima do protagonista que em desespero consegue matar um deles, os outros ficam com medo e abandonam o lugar. A cremosa vendo o quão valente o prota foi lhe agradece e diz que ele é diferente dos outros. Nesse ponto o prota começa a explicar que ela está certa, ele é um humano transportado para este mundo pelo caminhão Kun. Ele explica o motivo dos Globins sempre capturarem fêmeas de outras espécies, é tudo pelo fato de que a cada sapecada na rachada, eles ficam mais fortes. Já no quadro seguinte a cremosa diz ao prota que assim que a ordem sagrada chegar, ela vai pedir para eles lhe pouparem, pois ele é realmente diferente dos outros Globins. Entretanto, eles escutam barulhos vindo do túnel e ele pede para a cremosa se esconder. Assim, um outro Globin se aproxima e tenta atacar o prota, mas em vão. O prota diz à cremosa que aparentemente humanos vieram lhe resgatar. Após dizer essas palavras o prota vê um guerreiro dando kill em vários outros Globins e o chamando de escória. Ao ver seu comandante, a cremosa corre para pedir ajuda, mas acontece algo diferente do que eles pensam. O guerreiro tenta matar a cremosa, que novamente é salva pelo prota. A cremosa pergunta ao comandante o porquê. Ele diz que ela já está infectada pelos Globins. Em desespero ela diz que o prota a protegeu de ser profanada, mas o comandante apenas ignora a situação e tenta novamente matá-la. Entretanto, eles são interrompidos por uma sacerdotisa, dizendo para o comandante que o prota é um Globin muito diferente dos demais. Ela pergunta ao prota se ele pode entendê-la, ele então explica que sim, e que ele não pertence a este mundo. A sacerdotisa diz que quer estudá-lo, e pergunta se ele está de acordo. O prota confirma e logo começa a segui-la. Ele diz a ela que fará o possível para compensá-la, mas logo percebe que caiu em uma armadilha. O comandante então mata a cremosa, e a sacerdotisa mostra seu lado demoníaco. O capítulo seguinte se inicia com um discurso inflamado de ódio pelo comandante, dizendo que os Globins massacraram várias pessoas, mas a ordem sagrada os deteve. A sacerdotisa aproxima do povo e lhes diz para continuarem orando, que assim eles sempre terão proteção. Já no quadro seguinte vemos a sacerdotisa dizendo que esse povo é besta, e agora irão dar mais ofertas ao templo. O prota então o chama por seu nome, e Freya, a chamando de maldita cachorra. Ela fica surpresa em ver que o prota, apesar de todo o dano, ainda está vivo. O prota então diz que a ordem sagrada dela não é mais que lixo. Então Freya enfia uma estaca no peito do prota, dizendo que Globins são apenas escória, e em sequência, lançando um ataque para matá-lo. Em seus pensamentos o prota diz que tudo foi culpa dele, por confiar demais em humanos, e deseja que pudesse ter uma nova vida para poder se vingar de todos eles. Então um sistema aparece e mostra ao prota que ele pode ter sua nova chance, revivendo o mesmo cenário anterior, e com um pouco mais de força. Ao renascer o prota questiona ao sistema o que ele pode fazer. O sistema repassa que ele pode simular suas batalhas, então ele simula como escapar da cova dos Globins. O sistema também lhe mostra que a cremosa que ele salvou, nessa linha de tempo ela não foi capturada, e não será necessário salvá-la. O prota então diz que cumpriu sua promessa e corre para a entrada da caverna. Lá ele vê dois figurantes dando sopa, prontos para serem abatidos. Eles conversam sobre a ordem que o comandante deu. Qualquer cremosa que tentar escapar da cova tem que ser assassinada. O prota ouve aquilo e fica ainda mais indignado. Ele então imita a voz de uma mulher, chamando a atenção dos figurantes. Um deles se aproxima da entrada da caverna, tentando simular que irá ajudar, mas nesse ponto o prota simplesmente o manda comer capim pela raiz, já pensando que este é o início da sua vingança. Neste novo capítulo o segundo figurante questiona o outro o que ele está fazendo. Entretanto, o prota avança sobre ele lhe causando dano. O figurante começa a clamar por sua vida, dizendo que tem família e que se ele quiser, pode lhe dar uma cremosinha e muito ouro. Em seus pensamentos ele acredita que irá enrolar o prota e dar end nele, porém, quando ele avança com seu plano o prota manda sua rede ir de Vasco. O prota sai do lugar e logo chega a sacerdotisa junto a seu comandante. Eles começam a supor a tese que um Globin matou aqueles soldados, e assim, podemos ver a sacerdotisa em êxtase ao imaginar que um Globin evoluído pode fazer tal façanha.
Já no bosque o Prota, em seus pensamentos, garante que irá se vingar de todos que odeiam os Globins. Ele ouve um barulho próximo e ao tentar descobrir o que é, percebe que é uma cremosa de sua raça. Ele se surpreende com o fato dela ter aparência feminina e então analisa suas estatísticas. Lá ele vê que se ir para os finalmente com ela, ele pode evoluir e ficar mais forte. Ela pede desculpa ao Prota, que lhe diz que está tudo bem. Ela também se surpreende com o fato dele conversar e de ser gentil com ela, e convida ele para sua tribo. Nesse instante o Prota fica animado, já que fazer um exército de Globins é um de seus planos. Ao chegar na vila dos Globins eles são cercados. O Prota diz que quer conversar com o líder deles, porém, o desejo daqueles Globins é simplesmente capturar o Prota e levá-lo ao líder como prisioneiro. Então a cremosa Globin entra em cena e diz para não fazer nada, que o Prota é um Globin decente. Nesse instante o líder dos Globins chega, e o Prota, ao verificar suas estatísticas, percebe que é muito inferior a ele. O capítulo inicia com o líder dos Globins questionando a Sui, Globin fêmea, sobre o forasteiro que ela trouxe. Após ela responder, o líder manda os outros Globins darem kill no Prota e comer sua carne. O Prota então se defende e diz ao líder que ele pode construir armas. O líder intrigado questiona o Prota, que novamente diz que se arrumarem minério de ferro, ele poderá fazer muitas armas, e consequentemente eles poderão lutar contra outras raças. Esse simples discurso faz com que os outros Globins fiquem eufóricos, e o líder deles diz que, se o Prota fizer as armas, deixará ele se unir ao grupo, mas que se não conseguir, dará kill nele na Sui, a cremosa Globin. Logo após, o Prota sai junto com outros Globins para tentar conseguir o minério de ferro. Sui reclama de cansaço e os outros Globins começam a agredi-la. O Prota, vendo aquilo, diz que eles não estão ali para brigar, e que se eles não forem arrumar o minério, ele os matará. Isto assusta os outros Globins que correm, e o Prota pensa que é hora de ficar mais forte. Ele se aproxima de Sui e diz que se ela o ajudar, ele dará tudo a ela. Ela pergunta o que precisa ser feito e o Prota responde que eles precisam fazer filhos. Sui gosta da ideia e logo eles partem para os atos mais 18. Com isso o Prota fica mais forte e diz a Sui que agora ela pertence a ele. Eles então ouvem um pedido de socorro e veem um Globin correndo com minério de ferro nas mãos de um grande lobo. O Prota, vendo aquilo, parte para cima do lobo e logo dá kill nele. Ele então pede o Globin o minério e diz para ele ir arrumar mais, que se der tudo certo ele fará uma arma para ele. O capítulo se inicia como o Prota chegando na vila com o lobo que ele deu kill. Os Globins questionam se a arma que ele fez funciona e um dos Globins diz que sim, pois o Prota lhe salvou usando ela. Os Globins ficam animados e o Prota pergunta se eles querem uma. O líder deles chega e parabeniza o Prota, mas diz que se ele quiser se unir à tribo, precisa fazer 50 delas. Os outros Globins começam a questionar se o líder deles não está maluco, e o Prota apenas observa a situação. Já no próximo dia, o Prota chega à vila e entrega as 50 lanças pedidas. O líder então diz que eles têm que comemorar aquilo. Na comemoração ele pede a Sui para dar ao Prota um pedaço de carne. Ao comer o Prota começa a passar mal e o líder dos Globins aproxima dizendo que pensou que o Prota fosse mais inteligente. Ele pega a Sui questionando se ela é importante para ele. Nesse ponto o Prota ataca e decepa seu braço. Ele incrédulo pergunta o Prota como ele não está envenenado, e o Prota apenas diz que não é estúpido. Eles começam a lutar e ao tentar atacar o Prota, o líder dos Globins, literalmente, perde sua rede. O Prota então se proclama como líder dos Globins, que eles crescerão e ficarão mais fortes, e que atacarão humanos e elfos. Isto deixa os outros Globins eufóricos, e o Prota então diz a eles para que eles comam a carne do antigo líder. Em seus pensamentos, o Prota deixa claro que aquilo é apenas o primeiro passo de seus planos de vingança, e observando de longe, uma elfa analisa toda aquela situação. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.